Podem continuar tentando, mas eu vou sempre, sempre e sempre ser otimista e não aceitar essa infame campanha de reduzir o nosso ânimo, a nossa positividade, a nossa esperança, do verbo esperançar, e a nossa fé em Deus, com essas manipulações e com essas influências políticas que estão dando a essa pandemia do Covid-19. Falando com um médico ontem, ele me dizia que todas as doenças são perigosas. Todas as doenças podem ser fatais. Uma simples doença que começa com a dor de dente pode terminar em óbito da pessoa por várias razões. Portanto, temos que nos cuidar do Covid-19, temos que usar máscaras, temos que evitar aglomerações, com certeza, e quem puder ficar em casa, tiver dinheiro para ficar em casa, deve ficar em casa, mas deve sair de vez em quando, porque senão vai se tornar, é que nem ferver a água fervida. Todo mundo tem mania de ferver a água e acha que a água está pura. Ela está pura por alguns minutos, porque ela na verdade está desprotegida, porque você quando mata as bactérias e as substâncias que estão poluindo aquela água e a fervura mata, você mata também as coisas que protegem aquela água. As bactérias, os fungos, as coisas boas que contém na água, os minerais e tudo mais. Então, nós não podemos nos tornar uma água fervida. Nós temos que de vez em quando respirar, pegar o sol e viver uma vida mais normal, porque não adianta não pegar o Covid-19 e ficar com problemas mentais sérios, né? Segunda coisa que ninguém está revelando, vou repetir, ninguém está revelando números confiáveis. Ninguém. Aqui em Santa Catarina, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Aliás, aqui em Santa Catarina, o atual governo, no qual eu votei uma vez, é uma decepção assim, sem par, né? Só quando eu tinha acreditado no José Sarney que eu me decepcionei tanto. Esse governador aqui, esse sim, precisa ser investigado, empichado e tudo mais que for possível em prol do benefício do povo de Santa Catarina, porque ele não sabe, agora está adotando a prática do Lula de não saber de nada. Ontem, na entrevista coletiva dele, ele disse que não tinha acompanhado as violentas discussões pela mídia e pelas redes sociais entre o atual secretário da Casa Civil e o ex-secretário da Saúde, trocando acusações sérias que precisam ser investigadas pelo Ministério Público, pelo GAECO, e imediatamente aberto um processo de impeachment desse governador. Infelizmente, a vice-governadora, me parece, ainda não teve oportunidade, mas me parece mais uma figura decorativa, mas pelo menos se cumpre a Constituição. De resto, eu não vou abrir mão, eu não abro mão de qualquer possibilidade de ser feliz, de ter esperança, de acreditar no amanhã. No meu sangue existem substâncias que se chamam coragem e falta de medo. Coragem, porque sei que o vírus tem seus grandes malefícios e eu sou do grupo de risco. E falta de medo é porque eu não temo ser contaminado. Pela simples razão de que eu não tenho que fazer mais do que eu estou fazendo. Sou como o alpinista que escala a montanha não para chegar no topo, mas pelo prazer da subida, do esforço da subida.
do esforço, da estratégia, do gasto de energia, do cansaço, da determinação necessárias para chegar ao topo. Chegar ao topo é apenas uma condição. É apenas uma consequência inevitável. Mas subir é para os corajosos e para os fortes. Não de força física apenas, mas de força mental, de força energética, de acreditar que pode fazer. Eu não vou abrir mão disso nunca. Eu não vou abrir mão de acreditar que existe uma força superior e que essa força superior nos protege e pode nos ajudar. E que está cheio de emissários deste ser superior, dessa força superior, deste ente, chamem desse Deus. Ele tem muitos emissários aqui ao nosso redor nos ajudando. Acredito nisso firmemente, piamente. Uns dão o nome de santos, outros dão o nome de anjos, outros dão o nome de espíritos de luz e outros dão o nome de entidades de toda a natureza. Não creio que eles saibam exatamente o que estão fazendo com relação à solução do problema do vírus. Até porque uma vacina leva tempo, tem as fases da vacina que precisam ser respeitadas, pelo menos dentro do conhecimento da ciência de hoje, né? E essas fases demoram de no mínimo 3 anos, mas normalmente uma vacina, segundo o chefe de pesquisas de vacinas do Instituto Butantan, leva até 10 anos às vezes. O que nós precisamos encontrar agora é um remédio que trate esse mal, assim como nós ficamos sofrendo da influenza durante anos e anos e anos, inclusive em 1918 ela matou 60 milhões de pessoas, e até que surgiu uma vacina que nos alivia e muito, e eu tomo essa vacina há muitos anos e ela tem ajudado. Assim espero que ocorra e vai ocorrer com o Covid-19. Portanto, eu vou continuar escutando as músicas que eu gosto, praticando o meu violino para aprender, continuo estudando alemão, continuo escrevendo minhas teses, continuo atento para essa tentativa de golpe institucional que pode nos levar a uma ruptura de um tamanho tão grande que o Brasil pode se dividir, e na minha modesta opinião, é isso que querem, é dividir esse país continental em 4, 5 republiquetas para poderem explorar as nossas riquezas, os nossos recursos hídricos, os nossos recursos minerais, os nossos recursos animais e vegetais. Chega de ficar todo dia falando que morreu mais um. 30 mil mortos, lamentável, profundamente lamentável. Mas eu não acredito que todos morreram de Covid. Não apresentam documentos, não apresentam autópsias feitas na presença de testemunhas com entendimento do assunto e isentas, honestas, que possam atestar que aquela pessoa realmente morreu do Covid e saber o que é que o Covid, no que o Covid nos transforma por dentro. Todo dia mostra uma foto tirada do alto do cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, um cemitério que existe lá daquela maneira. Desde que eu trabalhei lá, vendia carnê do Silvio Santos, o carnê do Baú da Felicidade, já caminhei por tudo, caminhei mesmo com as minhas muletas, com o meu aparelho, caminhei por todas aquelas ruas com as minhas dificuldades, mas andei por aquelas ruas, ou andei de carro ou a pé, e aquele cemitério sempre foi o cemitério dos pobres, sempre foi de covas rasas, sempre foram abertas as covas na terra, porque é um cemitério para quem realmente não pode pagar nada. Porque disso não nos livram. Campanhas e mais campanhas e mais campanhas para acabar com a pobreza, eu não vejo. Campanhas
governamentais, campanhas institucionais, campanhas que mobilizem a sociedade que detém o dinheiro e o poder para socorrer aqueles que não têm nada ou que têm muito pouco. Mas para ficar atacando que o Bolsonaro é desequilibrado, e ele até é em alguns momentos em termos de controle emocional, não de controle mental, porque é um homem muito inteligente e competente e honesto, que é muito difícil na política, muito difícil mesmo. Mas existem políticos honestos, ele é um deles, e quer fazer o melhor pelo Brasil. Ele pode até estar errado em muitas coisas, até porque ninguém é perfeito e ninguém acerta em tudo. Mas no objetivo geral, no macro plano de desenvolvimento que ele traçou junto com o Paulo Guedes, junto com outros ministros, com o Onyx Lorenzoni e General Heleno e todos os outros ministros, a intenção deles é uma intenção patriótica, é uma intenção honesta e visa o bem comum. Só que eles não pagam por sustentação. Hoje chamam ele de bobão, de bozo, de maluco, mas ninguém chama ele de ladrão. Como os últimos presidentes que o precederam foram chamados e são chamados até hoje, inclusive o nosso querido e nobilíssimo Lula da Silva foi condenado agora, confirmada a condenação dele em 17 anos pelo TRF4 em Porto Alegre. Portanto, ele já é um réu condenado em segunda instância pela segunda vez. Mas para ele foi o Supremo Tribunal Federal deu um entendimento de que a prisão em segunda instância viola a Constituição. Para ele, né? Para os presos comuns que nós atendemos aqui em Lages e nas comarcas de primeiro grau, esses não merecem essa benesse, não são amigos do poder. Me lembra muito o que dizia o ministro Adib Jatene, o problema do pobre não é ser pobre, é ter amigos pobres. Então eles não vão conseguir retirar nem de mim, e espero que as minhas palavras possam atingir a todos os que me deem a honra de me ouvir e ver, no sentido de que quem acredita em si e acredita que existem forças que são maiores e mais fortes e podem com tudo e com todos, nós vamos vencer isso, nós vamos ultrapassar essa fase, nós vamos superar essa fase e retomar nossas vidas. A humanidade não vai ser a mesma nunca mais. A humanidade vai ter que repensar a sua forma de existir. Como foi o caso da passagem de sermos caçadores-coletores para a era agrícola, para a era de ficarmos parados, de formarmos vilas, aldeias e cidades. E depois, na Revolução Industrial, que foi uma outra grande mudança para a humanidade, que nos trouxe até os dias de hoje. Então chega dessa conversa, chega. Eu quero falar aqui de sabedoria, de amor, quero trocar ideias, quero receber críticas construtivas, quero receber, aprender, trocar ensinamentos, trocar ideias. Quem sou eu para querer ditar alguma coisa para alguém, a não ser para mim mesmo? Eu não aceito, não vou aceitar e vou lutar com todas as minhas forças e vou procurar incitar os meus amigos pelas redes sociais, dentro da lei e da ordem, a não aceitarem essa ditadura que quer dividir o Brasil, que é a ditadura da imprensa brasileira e de alguns partidos políticos e do bufão Maia e do jocoso Alcolumbre.
e do oportunista Dias Toffoli. Está na hora de nós reagirmos. Está na hora de nós irmos em frente. E como é que nós vamos fazer isso? Não nos abatendo. Não nos deixando prostrar. Mostrando que nós temos coragem e vamos enfrentar a vida. E vamos viver a vida. E vamos amar e sermos amados. E vamos respeitar e sermos respeitados. E vamos viver e deixar que os outros vivam. É isso que nós vamos fazer para responder a essa escumalha liderada por esses órgãos de imprensa marrom que tomaram conta das comunicações no Brasil nos últimos 50, 60 anos e querem transformar esse país e querem acabar com o Brasil e criar várias republiquetas para poderem explorar. Desde as táticas dos generais gregos e romanos, que dividir sempre é melhor para poder derrotar o inimigo. Sempre é melhor. Portanto, nós não podemos aceitar que sejamos divididos por esses falsos patriotas, por esses pretensos sábios que querem impor nas nossas cabeças inverdades. Ao contrário, nós exigimos que nos digam a verdade, inclusive sobre o Covid-19, para que possamos, sim, lutar junto com o governo, junto com todos os órgãos representativos da sociedade civil e militar, para vencermos essa guerra. Não para aproveitarmos agora para explorar os outros, como já estão fazendo. Todo mundo estava preocupado com a queda na economia no sentido de produção. Mas a queda na economia não está só no sentido de produção, está no preço das coisas. As coisas estão se desvalorizando. Os proprietários rurais, os proprietários de imóveis urbanos, os proprietários de automóveis, os comerciantes de automóveis estão aí para dizer isso. Quem é que está comprando carro usado hoje? Se não for com um bom desconto, se não for por um bom lucro, para ver se acha alguém que compre. Nossas casas que ontem valiam 100, hoje já valem 90 e amanhã vão valer 80. E depois 70 e 60 e sei lá o que vai acontecer. E isso atinge nos nossos bolsos, diretamente nos nossos bolsos, de nós, o povo, o povão, chame como quiserem. Não daquela classe que tem dinheiro no exterior e bens no exterior que não serão desvalorizados. Fé, meus irmãos, alegria, coragem. Vamos nos abraçar às nossas famílias, aos nossos amigos, mesmo que virtualmente, e vamos fazer essa profissão de fé e coragem e determinação com alegria, porque o bom cristão ou o bom Homo sapiens é aquele que é alegre, feliz e corajoso.